conselhos que eu gostaria de ter ouvido na minha época de escola sobre o racismo. Que na minha época de escola foi muito difícil. Eu acredito que para todo mundo sofrer racismo é muito difícil, mas é muito mais difícil quando a gente lida com isso sozinho. Então eu tô aqui para dar alguns conselhos, algumas dicas que eu, Loene, gostaria de ter ouvido quando eu tava na minha época de escola. Primeiro conselho: entenda sobre o racismo. Muitas das vezes, quando a gente é novo, a gente acha que é nossa culpa a gente tá sofrendo racismo. É porque tem algo de errado com a gente. A gente acha que é por conta do nosso cabelo, da nossa cor de pele. A gente acha que é por conta do nosso cabelo, da nossa cor de pele, ou que tem alguma coisa de errado com a gente. Por que a gente sofre racismo? O que eu tô fazendo de errado? Por que eu não posso estar junto com os coleguinhas que não passam por essas questões, né? E a gente vai se questionando sobre diversas outras coisas. E a gente vai entrando num ciclo de se julgar, por que comigo? De ficar mal mesmo, de se sentir feio, de se sentir incapaz, de não estar inserido, né, num grupo de amigos que eu gostaria. Por que comigo, não com o outro? O que tem de errado comigo? E a gente entra nesse ciclo de se culpar, de julgamento. Mas é importante a gente entender, primeiro de tudo, racismo é estrutural. Não é porque você é feio. Eu tenho certeza que seus traços são lindos, que seu cabelo crespo, que seu cabelo cacheado é lindo. Primeiro de tudo, vamos entender que é estrutural. O racismo, ele tá enraizado na nossa sociedade. Então, desde 1500, quando os negros começaram a vir pra cá, nos navios negreiros, acontece o racismo, essa desigualdade. Então, não é porque você é feio, não é porque é sua culpa ou que tem algo de errado com você. Não tem nada de errado com você. O racismo, ele está enraizado na nossa sociedade. Então, a partir disso, vai acontecer o racismo, infelizmente. Próximo ponto: você não precisa lidar sozinho. Eu acho que uma das coisas que foi mais difícil pra mim é quando eu tentava lidar sozinho com a situação. Então eu não falava pra um amigo de confiança, eu não falava pros meus pais, eu não levava pra coordenação e nem nada do tipo. Eu sofria sozinha, sabe? Eu achava que ia dar conta de lidar sozinha e que era normal. Não lidem sozinho. Não lidem sozinho. Então você não precisa falar pra diretora, pra que talvez você não quer que leve a outras situações maior. Mas fala com alguém de confiança, com algum amigo que possa entender, com seus pais se você tiver essa liberdade de falar, mas não lidem com isso sozinho. Terceira dica que eu gostaria de ter ouvido é: procure referências. Procure referências. Às vezes, muitas das vezes, a gente tá inserido em locais que não tem muitas pessoas negras. Às vezes em escolas públicas, em escolas estaduais, quando eu estudei em escola pública estadual, tinha pessoas negras à minha volta, mas não era tão falado. Na minha época de escola, eu só tive uma professora negra, então eu não tive muitas referências de professores negros. Já vamos pro nosso último conselho: você não está sozinho na luta. Então, quando a gente não tá perto de pessoas negras, não tá inserido nesse ciclo social, né? Estando mais próximo de pessoas brancas, pessoas às vezes que não vão entender o que você tá passando, que é muito comum, fica mais difícil. Então, estando nesse meio, nesse convívio, você vai entender que você não tá sozinho. Infelizmente, todo dia alguém sofre por racismo. Então, é uma luta diária e não uma luta só sua. E também lembrar que lidar com o racismo no âmbito escolar, depois da sua vida adulta, te torna uma pessoa que tem resistência. Porque sofrer racismo é você precisar ser forte, mas muito forte, porque dói. Porque entender que você não tá sozinho nessa luta já dá um alívio. E eu quero deixar claro pra vocês que eu estou nessa luta com vocês.
já passei muito racismo e depois que eu saí da época de escola ainda passo, infelizmente, mas estarmos juntos, compartilhando vivências, história, tudo fica mais fácil, tudo fica mais leve, mesmo sendo pesado, fica mais leve. E se você chegou aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, já segue o perfil. Deixe seu comentário sobre as suas vivências e experiências que eu vou respondendo todo mundo.